adequado, de maneira que é uma alegria lhe ver mais uma vez nessa casa. Com a palavra, doutor. Inicialmente, eu renovo os cumprimentos a esta egrégia turma, ao eminente membro do Ministério Público, aos serventuários, aos advogados aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. Eu não poderia, antes de tratar efetivamente das razões recursais, de deixar de fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nessa sessão. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Se Vossa Excelência ficou impressionado com artigos, com manifestações de juristas da comunidade jurídica nacional e internacional, é porque algo errado existe nesse processo e em outros processos. Então, Vossa Excelência, que também pertence ao Ministério Público, que chegou a fazer, em relação a este processo, pedidos até para interceptar escritório de advocacia, para bisbilhotar a defesa, isto não pode ser admitido. Se houve algum tipo, alguma situação que pudesse tangenciar um ilícito penal, isso não foi da parte da defesa ou de terceiros. Isso ocorreu em várias situações que, eu repito, ocorreram em prejuízo à defesa, ao direito de defesa. E isso não se pode admitir. Posto isso, eu passo a tratar, primeiro, da nulidade do processo e da nulidade da sentença. Este processo teve, por parte dos procuradores, uma escolha, a escolha da jurisdição. Como se deu a escolha da jurisdição? Mediante a afirmação na denúncia de que este caso teria relação com 3 contratos específicos da Petrobras. É isso que consta na denúncia. Se Vossas Excelências forem às folhas 63, poderão ver que há aqui um título, inclusive, os contratos que originaram vantagens indevidas. Há um título, peço venha a Vossa Excelência que vejam a página 63. E esta afirmação foi aceita inicialmente pelo juiz para aceitar a sua competência, a sua fictícia competência. Por quê? Porque, ao final, na última decisão proferida no processo, o próprio juiz teve que reconhecer, depois de tudo aquilo que foi demonstrado pela defesa. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Esta é uma afirmação textual do juiz de primeiro grau. Então, portanto, aquela competência que foi aceita, que foi estabelecida, não tinha qualquer base. Buscou-se, partiu-se de uma afirmação sem qualquer respaldo que foi aceita e gerou uma ficção, uma competência que jamais poderia ter existido. Segundo ponto, a suspeição do juiz. Não há dúvida, eu sei de que essa turma já tratou dessa questão. Mas não se pode deixar de analisar todos os graves fatos que foram praticados pelo juiz de primeiro grau ao longo das investigações, ao longo da ação, inclusive atos com claros objetivos de gerar fatos políticos. A divulgação de conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma. O que foi aquilo? Aquilo foi um ato político praticado por um juiz. A sentença tem 1/3 dos seus parágrafos dedicados, primeiro, a atacar a defesa e, segundo, a destinar um espaço de autodefesa ao juiz, que disse que ficou incomodado porque foi acionado uma vez que havia divulgado conversas telefônicas interceptadas, porque
determinara buscas e apreensões indevidas, porque praticara atos que efetivamente permitiam ao ex-presidente e seus familiares acionarem o juiz, como foi feito. Um exercício legítimo do direito de ação. Mas ele se sentiu incomodado, e o juiz que está incomodado com a parte não tem imparcialidade para julgá-la. Quanto aos procuradores da República, esta ação, como todos sabemos, nasceu num PowerPoint que já tratava o ex-presidente da República como culpado no momento do oferecimento da denúncia. Não se exige isenção por parte do Ministério Público na ação penal, mas o abuso do direito de acusar, este sim, não pode ser aceito. Se a acusação tem alguma motivação política, e no caso tem, não precisa a defesa identificar traços políticos. O Conselho Nacional do Ministério Público, recentemente, fez uma recomendação a um dos membros da Força Tarefa da Lava Jato para que parasse de usar as suas redes sociais para veicular manifestações políticas. Como pode o agente do Estado, que tem o poder de acusar, usar de redes sociais para tentar demonizar aquele que ele está acusando no processo, para tentar extrair consequências políticas daquele que ele está acusando no processo? Isso não pode acontecer. O poder do Estado tem limite e não pode ser utilizado desta forma. O cerceamento de defesa também é claro. Diversas provas foram requeridas e indeferidas, inclusive uma delas buscando identificar o caminho do dinheiro. Nós estamos aqui tratando de delitos financeiros e não há uma prova pericial feita com o objetivo de identificar o caminho do dinheiro. Vossas Excelências sabem que é imperativo, quando se trata de ação de crime que deixa vestígio, a realização de prova pericial. É o que está no artigo 158 do Código de Processo Penal. Mas aqui ela não foi feita, ela foi indeferida. E isso acarreta a nulidade do processo, segundo o artigo 564, inciso 3b, do Código de Processo Penal. A defesa não teve a oportunidade de produzir as provas que havia requerido no curso da ação. Também temos que ver a falta de correlação entre a denúncia e a sentença. A denúncia, como eu já disse aqui, disse expressamente que as vantagens indevidas seriam provenientes de 3 contratos. Indicou quais seriam esses 3 contratos. Eu repito, isso está claro, está na página 63 da denúncia. No entanto, o juiz, ao proferir a sentença, deixou de lado essa situação. Ele construiu uma acusação própria. Mesmo que, ao receber a denúncia, ele próprio tenha dito, no despacho do dia 28/9, provas têm um custo, e o objeto da denúncia é determinado, relativo a 3 contratos. Não só a denúncia apontou que o objeto da ação era relativo a 3 contratos, como o próprio juiz, ao receber a denúncia. No entanto, o que se vê na sentença? Uma completa distorção quanto à suposta origem da vantagem devida. Se Vossas Excelências olharem o parágrafo 858 da sentença, vejam, não importa que a conta geral de propinas tenha sido formada por créditos de acerto de corrupção em outros contratos do governo federal. Ora, os 3 contratos foram esquecidos. Criou-se aqui uma nova acusação. Também houve alteração da denúncia na sentença em relação à própria natureza da vantagem indevida. A denúncia dizia que o ex-presidente Lula teria recebido a propriedade
do apartamento triplex. É o que consta na denúncia. No entanto, a sentença fala em atribuir o imóvel. O que significa atribuir o imóvel? Vossa Excelência são professores. Vossa Excelência sabem que não há na legislação brasileira nada que possa indicar o que significa atribuir. E mais do que isso, esta palavra não tem relação com o objeto da acusação. O réu, como é ser disso, se defende daquilo que consta na denúncia. O juiz não pode criar uma nova acusação só para condenar o réu, porque foi assim pré-estabelecido. Mas isto ocorreu. Em relação ao mérito propriamente dito, eu também registro que é preciso lembrar aqui do conceito de tipicidade. Para julgar esta ação, não é possível deixar de lado o conceito de tipicidade. Foi atribuído ao ex-presidente Lula a prática do crime de corrupção passiva. O que significa isso de acordo com a lei? Significa que um funcionário público, usando da sua função, praticando ou deixando de praticar atos de ofício, recebeu uma vantagem indevida. É necessário haver a prova, a demonstração do nexo entre a função pública e o recebimento de suposta vantagem indevida. Só que isso jamais ocorreu. Aqui, o juiz, na sentença, diz que houve atos de ofício indeterminados. É o que está no parágrafo 865. Atos de ofício indeterminados significa reconhecer que não há atos de ofício nestes autos, que não houve a prática, o uso da função pública para recebimento de vantagem indevida. O crime não pode ser fluido. Os conceitos, as elementares, não podem ser fluidas. Por outro lado, também não houve recebimento de vantagem indevida. Não, o triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao AS Empreendimentos. A propriedade, segundo a lei, segundo o artigo 1228, é aquele que detém, que consta no cartório de registro de imóveis. Também não tem a posse. Ficou claro pela prova dos autos que o ex-presidente jamais recebeu as chaves, jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade. E não venham dizer, o Ministério Público, que uma reportagem do jornal O Globo transfere propriedade. Doutor Cristiano, seu tempo se encaminha para o final, peço que conclua. O que teria que se buscar nesta ação? Saber se houve algum pacto de corrupção. E a sentença responde afirmativamente, de forma equivocada, apenas e tão somente com base na palavra de Léo Pinheiro, como foi aqui reconhecido pelo próprio Ministério Público. Ele é corréu, prestando depoimento sem o dever da verdade. E mais, disse que teve 3 encontros para tratar desse assunto. E nos 3 encontros se fazia presente uma pessoa. Essa pessoa era João Vacari. No entanto, o Ministério Público preferiu ter o depoimento de Léo Pinheiro como suficiente para embasar a sua hipótese acusatória. Não diligenciou para buscar a verdade, não chamou aquela pessoa que estava supostamente nas conversas. Deixou de chamar o João Vacari para depor, porque tinha a mercadoria, tinha aquilo que havia e estava sendo negociado numa delação premiada que foi reconhecida, uma negociação reconhecida em audiência. É evidente que esta prova dos autos não indica, de qualquer forma, a ocorrência de um pacto de corrupção. Em hipótese alguma, a palavra deste corréu não serve para incriminar o ex-presidente Lula ou quem quer que seja.
seja pela sua condição no processo, seja por estar negociando uma delação, e seja porque fez referência a uma terceira pessoa que não veio ao processo. Por que a palavra de Léo Pinheiro pode valer, por exemplo, e o próprio juiz de primeiro grau, e também esse tribunal, negou ouvir Rodrigo Tacla Duran sob o fundamento de que ele teria praticado crimes e a sua palavra não teria valor. Doutor Cristiano, Ora, seu tempo está é uma encerrado. incongruência. Já parto para a conclusão, Excelência. É uma incongruência. Então, o que se tem aqui é um processo nulo, que gerou uma sentença nula. E também um processo em que não foi feita a prova da culpa, mas sim a prova da inocência, que pede-se que seja reconhecida por uma questão de justiça, para que não se deixe a história fazer esta justiça. Peço a vossas excelências que sejam acolhidos os pedidos formulados ao final das razões recursais. Muito obrigado.